Quando você começa a viver muito no local, você começa a perder a noção do outro. Né? Então, Sim. assim, o que eu acho que é bacana de estar sempre investindo nos dois mundos, né? Trabalhando nos dois mundos, você tem a visão dos dois mundos. Então, assim, quando a gente está no Brasil e nos Estados Unidos, a gente nunca perde a referência. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Eu sou a Cíntia Sávio E eu sou Denis Pinheiro. e hoje a gente vai fazer um episódio aqui entre eu e o Denis para trazer um assunto interessante para vocês. Mas antes disso, eu já convido você a se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala de mentalidade, de empreendedorismo, de uma série de assuntos importantes e também de dolarização patrimonial, que é a nossa área. A gente trabalha ajudando brasileiros a investirem no mercado imobiliário de Orlando e Miami, dolarizando seu patrimônio, trazendo liberdade, segurança, legado para sua família. E hoje o assunto, né, é um assunto interessante que muita gente pergunta pra gente, que é o seguinte: em que momento que a gente tá? Não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, mas a gente tá no segundo semestre de 2025. Então a gente tá no momento em que nos Estados Unidos a gente tem o Trump, no Brasil a gente tem o Lula, e aí a gente tá aí em momento de tarifaço, de uma série de incertezas, e as pessoas sempre perguntam pra gente: é o momento de investir nos Estados Unidos? Então hoje, Denis, esse é o nosso assunto do podcast, certo? E aí vamos lá, fala um pouco pra gente, comece a discorrer sobre esse assunto. É o momento de investir nos Estados Unidos ou não? Acho que um ponto super importante de pensar, vou fazer um investimento, né? E a questão da diversificação do patrimônio é você pensar que é um investimento a médio e longo prazo. Né? Então você tem que pensar, não fazer um comparativo das ações que estão acontecendo nesse momento, mas sim há 5, 10, 15 anos. Né? Então, quando você olha para isso, você começa a tirar algumas cortinas de fumaça. Quando você olha essa questão de todo momento, em algum momento, tem mudança de governo americano, mudança de governo no Brasil, incertezas no Brasil, uma questão que teve sempre, escândalos no Brasil, uma questão que tem sempre. Então, você tem sempre um escândalo, Petrobras, Banco do Brasil, Mensalão, Petrolão, sempre tem alguma coisa acontecendo no Brasil, e isso não é nada diferente, isso é uma questão uma característica do nosso país. Sempre foi assim. Então, assim, a gente espera muito trabalhar para que isso venha reduzindo e um dia venha a deixar de acontecer, mas a gente não vê nada estruturalmente mudando no Brasil, assim como a questão de inflação mais alta no Brasil com relação aos Estados Unidos, assim como ao longo de 5 a 10 anos você tem uma questão da dolarização do dólar ganhando valor em cima do real. Então, quando você pensa numa questão de um investimento, principalmente imobiliário, você está fazendo um investimento a médio e longo prazo. Não é um investimento que você vai fazer, não é um day trade. Né? Então, isso é importante você pensar. Uma outra ótica que é super importante é a questão da narrativa. Como é que chega essas informações até aqui no Brasil? Né? Como que essas informações... Quais informações? Só para ficar claro, as informações do governo Trump, você está falando? Não só do governo Trump, mas assim, como que é a narrativa com relação tanto às informações que a gente tem aqui do próprio Brasil, quanto do restante do mundo, né? Ela tem viés, né? Ela é enviesada. Então, quando a informação chega até você, como a comunicação chega até você, principalmente quando você está no Brasil, você ainda consegue sentir. Mas quando você tem uma informação dos Estados Unidos, do mercado americano, do que está acontecendo nos Estados Unidos, do governo Trump, por exemplo, né? Sim. Ou do governo Biden, ou do governo Obama, seja o que governo que está ali, você tem que ter uma sabedoria para filtrar essa informação. Sim. Né? Ou seja, o que você está falando é o seguinte, né? Se você vê na mídia dizendo assim, o Brasil está maravilhoso, você consegue julgar e falar, não está, né? Mas se vem uma notícia, os Estados Unidos está assim ou assado, você, como não vive nos Estados Unidos, você pode de repente acreditar. E aí você tem que pegar e interpretar essa informação da mesma forma, né? Ou seja, com proporcionalidade. É isso que você está dizendo. Um exemplo prático, né, para a gente trazer essa questão das narrativas, é como a gente olha, por exemplo, como é pintado, por exemplo, o governo Trump e o governo Obama ou o governo Biden, né? Quando a gente olha o governo Trump, ele é pintado como o malvado, né? O mal. E o Obama, por outro lado, é o bonzinho. Né? De certa forma, até é fácil. Né? Você pega o Obama com o sorriso largo, uma comunicação, uma oratória maravilhosa, né? Uma pessoa assim que mais diplomática, né? Michele também na mesma linha, né? Uma pessoa muito simpática, os dois muito simpáticos. E é mais fácil, inclusive, de pintar esse quadro como uma pessoa boazinha.
Por outro lado, você pega... É um casal para chamar pro piquenique, né? É, um casal assim, para você chamar pro churrasco, chamar a sua casa e tá ali. Agora, quando você olha o Trump você já vê aquele cara com cara sisudo, né? Aquele sorriso maravilhoso. Nem Super simpático. A Mona Lisa tem o sorriso reto, né? O Trump tem o sorriso para baixo, né? Então, assim, o nível de simpatia do Trump é -2, né? E aí a Melanie também não é muito diferente disso, né? Então, é um casal mais sisudo, né? Eles, assim, o Trump principalmente, ele fala de uma maneira muito dura, né? A forma de negociação do Trump, você comentou do tarifaço, ele cria um problema, joga no colo da pessoa para depois resolverem juntos, né? Então é uma forma de negociação ali que é muito agressiva, né? Então, assim, isso na prática é uma cortina de fumaça, mais uma cortina de fumaça. Porque nem o Obama é o bonzinho e nem o Trump é o malvado. Quando a gente vamos filtrar um pouco isso. Vamos pensar na questão de deportações. Parece sempre uma questão atualmente do Trump, né? Como a pessoa que todo mundo que gera no pânico, que todo mundo que é de fora do país está sendo deportado. E na verdade... A impressão que tem, desculpa te interromper, mas assim, né? A impressão que as pessoas têm é o seguinte, né? Que estão os agentes de imigração batendo na porta das pessoas. E aí, deixa eu ver o documento. É legal ou é ilegal? Deportado, né? É essa imagem que as pessoas têm agora, né? Parece que tem uma caça às bruxas, né? Como se fosse ali no Antigo Egito, tivesse quem não tá com a porta marcada ali, o primogênito vai morrer. E não é, na verdade, uma coisa bem assim, o mundo continua rodando, a roda continua girando, né? E aí é importante você comparar números, né? Se a gente pega, por exemplo, o governo Obama versus o primeiro governo Trump, comparar números de deportação, né? Em média, o governo Obama deportou por governo cerca de 1,6 milhões de deportações. Já o governo Trump foram 1,2 milhões de deportações, muito menos do que o governo Obama. E o Obama com aquele sorriso largo, né? Simpático. Ele deportou muito mais pessoas do que o governo Trump, com aquele sisudo, falando que é de bravo, pagando de bravão, né? Na prática, o que importa é os números. Porque algumas vezes a pessoa fala, até um ditado, que cachorro que late não morde, né? Então, assim, às vezes havia aquela questão também, né? Da pessoa ali com um sorriso largo, tá ali passando de bonzinho, que não digo que é ou que não é, o número de deportação não quer dizer muita coisa com relação a isso, ser bom ou não, mas é um número prático que fala que deportou-se mais no governo Obama do que no governo Trump. E aqui no Brasil muito fala-se isso como uma questão e que quem deporta é uma pessoa má. Né, que o Trump é o mal porque faz isso, né? Sim. E é totalmente ao contrário. Quando você limpa isso, você vê que teve mais deportação com o Obama. Então, acho que isso é uma questão assim que é tudo uma questão de narrativa. Quem faz essa comunicação e como isso fica feito para você. Então, não acredito no bonzinho nem no malvado, acredito em números. E falando até de deportação, não acho que a deportação tem que ser uma preocupação das pessoas. Por quê? Os Estados Unidos é um país aberto para estrangeiro. E quem duvida disso é porque nunca esteve lá. Né? Porque quando você chega lá, você vai pegar um Uber, o cara é da Venezuela, você vai no restaurante, o cara é da África, né? Você vai no outro lugar, o cara é do Japão, enfim. Tem muitos estrangeiros nos Estados Unidos em vários lugares, não só na Flórida, Nova York, Washington, Chicago, tem muitos estrangeiros, né? De uma maneira geral. Você estava falando aqui agora há pouco pro Douglas. O Douglas aqui, né? Da produção, que tá aqui atrás da câmera. Bem básico, né? Muito básico. Qual que é o idioma mais falado, vamos dizer assim, em Miami? Espanhol. Né? Não é nem o inglês, não assim, nem muitos inglês. lugares, muitos Miami pontos, não é um lugar para você regiões. treinar seu inglês, não. Isso já fala o quanto que é aberto aos imigrantes. Né? Exato. Então, por que eu falo que a pessoa não tem que se preocupar com a deportação? Porque os Estados Unidos, eles são cartesianos, eles são o que é certo, o que é lei. Então, se você está lá dentro da lei, não é difícil estar lá dentro da lei, né? Porque você busca um visto ou de turista, ou você busca um visto de estudante, ou você busca um visto de trabalho, e tem trocentos vistos diferentes. Então, ou seja, você tem muitas possibilidades de estar lá de forma legal, né? E a gente estava falando o seguinte, né? Quem entra lá ilegal, inclusive, e entra com uma ação judicial pedindo a permanência, ele, nesse período que a ação corre, ele vai estar lá sem correr o risco de ser deportado. Ele vai estar lá colocando os filhos dele na escola, vai estar lá trabalhando. Então, a deportação, ela acontece muito para quem faz coisas erradas. Não estou dizendo que são todos os casos. Eu estou dizendo que descumpriu alguma regra,
né, é colocada ali, a regra geral básica é essa, né? É. Um ponto importante, nem estimulando as pessoas a irem lá Não, de maneira é, nenhuma. a migrarem de forma ilegal. Na Não. verdade, o que a gente, o nosso público principal, né, não é nem pessoa de migrantes, mas sim de investidores, né, de Investidores, pessoas que exato. estão ali, que atuam no Brasil como a gente, né, e que querem proteger uma parte do seu patrimônio. Né, a gente é totalmente contrário à questão da migração ilegal, porque assim tem muitos caminhos, como a Cintia falou, são centenas de possibilidades de vistos diferentes para você estar nos Estados Unidos, né? E até assim, por isso que eu tô falando até que as pessoas nem têm que ter essa preocupação, porque a gente está falando aqui com muitas pessoas que vão investir nos Estados Unidos, né? E as pessoas que vão investir têm que pensar o seguinte, ó, os Estados Unidos atraem investidores do mundo inteiro. E eles são abertos para investimento, né? Então você não tem que ficar com medo de nada. Você tem que ir lá, você tem que cumprir todas as regras e você não vai ter problema nenhum, né? Quem tem que ter preocupação é principalmente quem quer fazer alguma coisa que é fora da lei, né? E tem tanta forma de você, até mesmo um trabalhador base, né, de imigrar de forma legal, que é uma questão também da pessoa correr atrás ali de fazer tudo legal e tudo mais, né? Ah, mas é caro. Assim, nem sempre, depende, né? Sim. Então, acho que mais caro é você viver num país ali sem documentação e tudo mais. Acho que isso é muito pior, né? O que voltando aqui no objetivo principal, isso aqui É. foi só exemplos, né, de Sim. como que não é um país aberto e receptivo, né, que mesmo você tendo entrado de uma forma ilegal, você ainda consegue colocar seus filhos na escola e tudo mais. Mas esse não é o nosso foco Não. nesse momento, né? O foco nosso é pensar na questão do investimento. É o momento de Isso. investir ou não? E aí uma questão disso também é tirar um pouco essa questão da cortina de fumaça e limpar um pouco dessa questão da narrativa. Então, com muito cuidado com relação às informações que você recebe, para você não julgar pela narrativa, mas sim pelos fatos. Outro ponto importante que a gente comentou é que muitas vezes a gente para na manchete, né? E a manchete, às vezes, ela é uma manchete para chamar a atenção para a pessoa ler. Porque hoje em dia a gente está muito demandado, o tempo nosso é curto, e aí o que acontece? Para manchete vai um tema muito forte. E aí, para chamar a pessoa para ler. Só que quando você para ler, não é bem aquela manchete. Aquela ali é um pedaço para chamar você para o texto real e, às vezes, passa uma ideia, inclusive, contrária do que está no texto. Então, é importante não julgar as informações também simplesmente pela manchete. Então, às vezes, a informação, a matéria em si traz informações pertinentes e julgue, sim, principalmente pela fonte dos dados, a fonte das informações e pela matéria como um todo. Depois, principalmente pelos dados da matéria. Nunca pela chamada, nunca ali pelo título, né? Infelizmente, tem muito veículo de comunicação que ele é totalmente parcial, né? Então, ele já coloca ali uma manchete já para levar a pessoa a pensar aquilo mesmo, né? E outros que são irresponsáveis, né? Que colocam ali só para ser um chamariz, que na prática isso aí vai determinar uma série de opiniões com base em um assunto que muitas vezes é uma fake news, né? E a pessoa não vai ter tempo de ler a matéria, enfim. Não estou dizendo que todos são assim, existe muita gente séria no Brasil, né? Mas existe também muitos veículos que eles têm interesses políticos, econômicos, então eles falam ali, pintam o Trump, os Estados Unidos como uma coisa que não é, né? E um ponto importante, então, assim, é que não fique preso, assim, primeiro se limpe da narrativa, depois comece a pensar que esse investimento é um investimento nos Estados Unidos. A questão de dolarizar seu patrimônio, a questão de você diversificar a sua renda é muito mais importante do que simplesmente um momento de governo ou uma ação de um governo específico. É uma questão a longo prazo. E pensando a longo prazo, é importante você pensar nas bases fundamentais dos Estados Unidos. Uma economia sólida, de crescimento estável há muitos anos. Isso é uma questão importante, né? Se você olhar também é uma questão de mercado maduro, né? Que você vai fazer um investimento no imobiliário, por exemplo, nos Estados Unidos, é um mercado extremamente maduro, né? Num país extremamente estável, né? Com crescimento estável, né? Quando você, assim, uma coisa importante para pensar, se você comparar o PIB do Brasil de 2014 e 2024, você vai ter ali uma questão ali em torno de 5 milhões de reais em 2014 e cerca de 11 milhões de reais em 2024. Deixa eu dar até uma olhada na minha colinha aqui, se é isso mesmo, de 5,5 a 11,7 milhões, desculpa, 11,5 trilhões
de reais. Só que a economia do mundo é dolarizada, né? Então a gente parece que o PIB do Brasil dobrou de valor, né? Mas como a economia é dolarizada, você sai na prática de 2,45 trilhões de dólares em 2014 para 2,18 trilhões de dólares em 2024. Então, você não teve um crescimento do PIB, mas sim uma queda no PIB nesses 10 anos, quando você olha dolarizado. Mas e o que isso importa para mim? Isso importa porque o que é o PIB? É a riqueza gerada pelo país, né? De certa forma, a riqueza que o país gera, o Brasil é um país extremamente rico, que aguenta uma porrada de desaforo, né? Um monte de escândalos, impostos que a gente comentou. Corrupção. Ele consegue gerar riqueza, mas ele andou de lado nesse período, né? O Brasil era para estar muito melhor posicionado se não fosse todos as dificuldades, as instabilidades que a gente tem. Então, a gente teve o quê? Nossa economia andou de lado quando pensa dolarizado. E o que é a economia? É a soma de todo mundo que está aqui. Né? A soma da riqueza de cada um que está aqui. Alguns sempre vão estar melhores que outros, alguém vai estar sempre trabalhando e conquistando resultados melhores que os outros, porque trabalharam e se esforçaram mais, mas na média, o Brasil andou de lado. Né? Na média, a gente poderia estar muito melhor. E se na média a gente poderia estar melhor, cada um de nós também estaria melhor. Tá? Então, isso é importante de pensar. Agora, quando a gente pensa na economia americana, nesse mesmo período, a gente sai de um número de 17 trilhões de dólares em 2014, os Estados Unidos, para 29 trilhões em 2024. Né? Então, você tem um crescimento da economia americana muito sólido e significativo. Né? É muito significativo. Né? Quantos Brasis cresceram aqui nos Estados Unidos? Né? É um crescimento muito grande. E aí, e o que impacta? O que isso impacta para mim, que estou pensando em investir em imóveis nos Estados Unidos? O que impacta é que os Estados Unidos vale mais. Cada parcela dos Estados Unidos vale mais. Então, o que aconteceu? Nesse mesmo período, um imóvel ele está valendo mais. Né? Vamos pegar aqui Orlando e Miami, que são cidades que se destacam. Lembra que tem a média, Sim. Mas tem algumas pessoas, algumas regiões, algumas empresas que sempre crescem acima da média. Sim. Né? E a cidade de Orlando e Miami, ela tem um crescimento acima da média por uma série de fatores que a gente sempre fala no canal. Turismo, clima, governo, incentivos fiscais. E o que impacta isso para mim, que quero investir nos Estados Unidos? Impacta porque aquilo que os Estados Unidos, como país, cresceu, ele, de certa forma, é o pouco que cada um também cresceu. Né? Então, o patrimônio da pessoa que investiu ali também cresceu proporcionalmente. Então, vamos pensar aqui no mercado imobiliário e vamos pensar em Orlando e Miami, que são cidades que crescem acima da média. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Quem investiu R$1 10 anos atrás em Orlando, hoje tem R$5. Quem investiu R$1 num imóvel em Miami, hoje tem R$5,40. Se você pensar nisso, comparar com, se você fizer uma compra alavancada, inclusive, fazer o financiamento, que é uma coisa que a gente sempre sugere para os investidores fazer, uma compra financiada, porque a taxa de juros nos Estados Unidos é muito barato e tem fartura de crédito, né? Você poderia ter multiplicado isso ainda mais. E aí, R$1 investido hoje em Orlando seria correspondente a R$12,50. Então, se você 10 anos atrás investiu R$1, você teria R$12,50. E você não está investindo em criptomoeda, você está investindo em imóvel, algo sólido e palpável. Detalhe, você ainda poderia estar tendo a renda ainda desse imóvel ali, conforme você tem nas locações. Tá? Então, você tem também na cidade de Miami, saindo de R$1 para R$13,50. Então, você tem ali o seu patrimônio sendo multiplicado por mais de 10 vezes. Então, vamos lá. Quem investiu R$1, né, há 10 anos atrás, hoje tem R$5. Em Orlando ou R$5,40 em Miami. Para quem comprou um imóvel à vista. Para quem comprou um imóvel à vista, tá. E aí, se a pessoa investiu alavancado, ela investiu... Ou seja, com a compra financiada. Com a compra financiada, né? Então, baixa a taxa de juros, aquela coisa toda. Então, a cada R$1 que a pessoa investiu há 10 anos atrás, hoje, em Orlando, ela tem... R$12,50. R$12,50 e em Miami... R$13,50. R$13,50. Então, quer dizer que você transformou R$1 em R$12,50 comprando um imóvel. Isso aí. Só que aí eu vou te falar uma coisa, Denis, que muita gente pensa. Ah, mas puxa, eu comprei o meu imóvel no Brasil e ele também
valorizou, dobrou de valor. Eu comprei imóvel por R$1 milhão, agora ele vale R$2 milhões. Comprei imóvel por R$500 mil, agora ele vale R$1 milhão, né? E no Brasil, qual que é essa proporção? Você tem esses números? Isso é interessante. Primeiro, assim, ó, o que é importante falar assim? Esses são números médios da cidade de Orlando e números médios da cidade de Miami. Sim. Qual que é o indicador que você vai olhar isso aí? Basicamente, são duas coisas. Você vai olhar no site do Banco Central Americano o valor dos imóveis negociados em Orlando e Miami. Uhum. Então, essa informação que você está passando aqui, é um dado quem oficial. está em casa pode entrar lá no site do Banco Central Americano e pesquisar e verificar se é verdade. É isso aí. Então, isso aí. E o que acontece também, soma-se a isso a questão da variação do dólar em cima do real. Então, a valorização do imóvel somada à valorização da moeda. Sim. Tá? Que daí então, é o que eu sempre falo, né? Você investir em imóvel ganha com a dolarização, com a valorização imobiliária e com a locação, né? Isso. E pensando agora no Brasil, vamos pensar nas duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Tá? O que é importante de novo? Isso é média. Né? E na média sempre tem o que valorizou mais e o que valorizou menos. Né? Isso acontece também em Orlando e Miami. Tem quem ganhou mais e quem ganhou menos do que esses números que a gente falou. Sim. Então, você pegando hoje... Mas é média, quem ganhou mais ganhou um pouco mais e quem ganhou menos ganhou um pouco menos também. Não é uma discrepância gigantesca, né? O que importa assim, é que assim, sempre vai ter alguém mais ou alguém a menos. Assim, se você falar, poxa, mas aqui eu investi em São Paulo e deu mais do que isso. Tá, mas quem investiu em Orlando tem alguns casos também que deu mais do que isso. Uhum. Então, assim, o mais ou menos é a questão depois de você acertar com um profissional o melhor investimento dessas cidades que valorizam bastante. Sim, mas vamos voltar isso aqui. Quanto? Vamos lá. Vamos para São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Indicador FIPZAP, tá? Uhum. A FIPZAP é como se fosse... a FIP do que você tem do seu carro, né, que é mais tradicional, que todo mundo olha. Você tem isso também hoje em dia para imóveis, tá? E aí você olhando isso, você tem o quê? Você tem quem investiu R$1 na cidade de São Paulo 10 anos atrás teria R$1,35, tá? Então, assim, ó, você investiu R$1 e teria R$1,35. No Rio de Janeiro, o cenário é ainda pior. Quem investiu R$1 em imóveis teria R$0,995. R$1 investiu, tem R$1. Não mudou nada o valor. Aí você, poxa, mas eu comprei um imóvel, teve uma valorização maior. Tá, você comprou um imóvel, tem uma valorização maior. Aí você tem uma outra coisa. Se você dolarizasse esse patrimônio, né? Quanto é que estaria em dólar? Então, um convite que a gente sempre faz para o investidor, se você tivesse pego esse mesmo dinheiro que você investiu nesse seu imóvel e tivesse investido nos Estados Unidos, quanto você teria hoje? Sim. Então, essa aqui, mesmo quem teve um grande rendimento no Brasil, é aquele ponto acima da média que a gente comentou, ele normalmente está abaixo da média nos Estados Unidos. E você ainda pode estar acima da média nos Estados Unidos. Sim, e isso foi bizarro pra gente, né? Quando a gente começou a observar isso, né? Porque a gente tem um imóvel, contando aqui pra você que tá em casa, a gente tem um imóvel no interior de São Paulo, né? Que a gente comprou um dos imóveis específicos. Nós somos investidores de imóveis, né? E aí, um dos imóveis que a gente tem no interior de São Paulo, a gente comprou e foi um imóvel que valorizou acima da média da região. É um imóvel que não fica desocupado, é um imóvel que sempre tem gente que quer alugar, né? Existe fila, inclusive, para morar lá naquele condomínio, que é um condomínio bem bacana. É um condomínio onde que no Brasil é fantástico, porque você não tem imóveis nem para vender, nem para alugar. Você tem pessoas na fila para comprar e pessoas na fila para alugar. Os corretores ficam perguntando os proprietários, e aí, tá alugando seu imóvel e tal, então, né? Então, assim, se mostra que é realmente um imóvel diferenciado, promissor, né? no Brasil. Isso. E quando a gente para olhar que esse imóvel valorizou acima da média da região. Então, é um investimento que a gente estava super feliz e tal. Só que quando a gente pega e dolariza, poxa, na época que eu comprei esse imóvel, o dólar era X reais, então eu tinha X dólares. Hoje em dia, 10 anos depois, faz 10 anos que a gente tem esse imóvel, né? 10 anos depois, o dólar já é 5,50 e o imóvel vale X reais, então em dólar eu tenho X mil dólares. Vamos Quando a gente coloca no patamar, o que a gente vê? Em termos de dólar, a gente tem a mesma coisa.
Então, assim, foram 10 anos, uma supervalorização em real. E em termos de dólar, a gente tem a mesma coisa. Sabendo que se a gente tivesse pegado e investido em Orlando ou Miami, né? Essa mesma quantidade de dólar, hoje a gente teria mais do que o dobro, né? Então, isso foi bizarro pra gente, foi o Sim. motivo pelo qual a gente falou, não vamos mais investir em imóveis no Brasil, vamos investir em Orlando e Miami, né? Eu vou até repetir de uma forma mais simples para resumir o que você falou. Assim, Sim. ó, então, quando a gente olhava em real, parecia que a gente tinha dobrado ou triplicado o valor do investimento. Isso, Quando a gente dolarizava, a gente viu que andou de lado. andou de É o lado. mesmo valor. E Porque se andou de lado, você porque perdeu o dinheiro. real perdeu o valor, então andou de lado, porque meu dinheiro ficou parado. É. Então, se eu tivesse comprado moeda de papel, cédulas de dólar e colocar debaixo do colchão, eu teria ganhado mais dinheiro do que eu tivesse comprado apartamento. Na verdade, não mais dinheiro, mas seria a mesma coisa, né? Agora, se eu tivesse pegado esse mesmo dólar e colocado nos Estados Unidos em imóvel, eu teria mais do que dobrado esse valor, né? Eu teria dobrado, quase triplicado esse valor. Então, assim, perdemos dinheiro deixando esse imóvel no Brasil. E nós brasileiros somos resilientes, né? A gente apanha tanto que às vezes quando a gente não perde, a gente fala, mas pelo menos não perdeu. Gente, a gente não tem que ficar feliz com pelo menos não perdeu. A gente tem... Ou a gente tá acima da média, mas tá acima da média de um mercado ruim, então não é legal. Sabe? A gente tem que ficar indignado né? Por uma situação dessas, né? Enfim. O que a gente prega, né? Assim, ó, poxa, a gente tem movimentado o nosso patrimônio dessa forma para investir em imóveis nos Estados Unidos, né? E é isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem por causa desse nosso aprendizado, tanto da visão financeira aqui, né? E tanto a visão a longo prazo. Então, quando você faz esse investimento, não é curto prazo, não pode pensar em cortina de fumaça ou movimentos pontuais, mas sim como que funciona a economia como um todo, o governo como um todo, o país como um todo. Mas deixa eu só esclarecer uma coisa, que se você já escuta aqui o Café de Broker, já assiste, já acompanha a gente, você sabe porque eu sempre falo isso, mas eu vou falar aqui nesse episódio que é importante. Com isso, não estamos dizendo abandone o Brasil, não estamos dizendo isso, tá? Porque a gente não abandonou o Brasil. Nossa família é do Brasil, nós temos empresas no Brasil, nós empreendemos no Brasil, acreditamos que o Brasil é um ótimo país para você ganhar dinheiro, é um país cheio de oportunidades, é um país cheio de problemas, logo cheio de oportunidades, porque a resolução de um problema, né, é uma oportunidade. Mas o que a gente está falando é Cíntia e Denis, por uma estratégia pessoal, resolveram que seu patrimônio pessoal em imóveis não seria no Brasil e sim nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente pensa em segurança patrimonial, multiplicação patrimonial e a gente quer 3 coisas, né? Segurança, liberdade e legado. Na verdade, eu até costumo falar o seguinte, liberdade, segurança e legado, nessa ordem que eu costumo falar, né? Por quê? Liberdade geográfica e liberdade de cultura, né? De aprendizados, mentalidade, né? Quando você acessa novos ambientes, que a gente já falou aqui várias vezes, né? Acessa novos ambientes, não tem como você desver o que você vê, né? O paladar não retrocede, né? Então, você cresce mentalmente, né? Segurança patrimonial, que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? E legado tanto patrimonial como cultural também, porque investir fora do país nada mais é do que um legado cultural também, além do patrimonial. Então, assim, o que a gente está dizendo, né? Financeiramente falando, é mais interessante investir em imóveis nos Estados Unidos. E com isso não significa que você tem que deixar o Brasil. Isso significa que uma parte do que você gera no Brasil é importante você deixar em imóveis nos Estados Unidos para que você tenha essa segurança, né? Uma coisa que acontece sempre, alguns clientes entram em contato com a gente para conversar e tem pessoas que eu acho que é bem interessante, né? Que dentro de toda essa dificuldade consegue gerar muita riqueza, né? Mesmo investindo no mercado imobiliário, né? Ele consegue ganhar, mesmo sem São Paulo andando de lado, ele consegue estar ganhando com São Paulo andando de lado. Sim. E aí imagina o quanto que ele poderia e conseguiria ganhar ainda nos Estados Unidos. Sim. Porque se você consegue ganhar onde uma média é de 1 para 1, né, que não mudou nada, imagina quando você tem essa multiplicação, tem essa capacidade de entrar no mercado muito maior. Então, assim, o convite que fica não é assim, poxa, deixa de fazer o que você faz e passa a fazer esse investimento. Larga tudo e vai para os Estados Unidos. Não é nem larga tudo e vai para os Estados Unidos, nem deixe de fazer o que você está fazendo. Comece a fazer, sabe? Faça um primeiro investimento nos Estados Unidos e aprenda, sinta você mesmo na prática, né? Às vezes tem muito investidor que tem uma série de investimentos no mercado imobiliário aqui
e agora vem aí algumas incertezas, por exemplo, com a questão da taxação da locação Nossa. e várias taxas que tem vendo, são recordes de aumento de impostos, né? Cada mês é uma coisa diferente que aumenta de imposto, né? E aí você vai para o mercado, que é muito mais promissor e muito mais previsível, né? Não, e eu vou falar um negócio dessa taxação aí da locação, que assim, né? Eu fui ensinada a investir em imóveis, né? Meu pai investiu em imóveis, meu pai tinha, né? Que perdi meu pai recentemente, mas meu pai tinha vários imóveis aí de locação e hoje a minha mãe recebe essas locações e tal. Mas assim, vou te dizer uma coisa, né? Puxa, você aluga um imóvel no Brasil, aí se o cara não paga, aí é uma dor de cabeça na justiça pra você tirar o cara, né? E aí, às vezes, você tem que reformar todo o imóvel, o cara sai do imóvel destruído e não adianta você cobrar porque ele não vai pagar mesmo, né? E aí, agora, você ainda vão taxar esse aluguel que você vai receber, né? Nossa, É triste. E tá aí de parabéns. Ó, se tava ruim, vocês conseguiram piorar. Parabéns aí pro Taxad. Puxa vida. Poxa, complica a situação, né? Até o Douglas olhou ali atrás, hein? Agora, Olha. o que é importante, você trouxe um outro aspecto, né, Cíntia? Que é a questão da segurança jurídica, né? Porque assim, é a segurança jurídica e além da segurança jurídica também uma questão assim, de uma segurança de investimento. Porque se você é mais previsível o que acontece nos Estados Unidos, né? Pode até mudar. Propriedade privada é a propriedade privada. Propriedade privada é um valor para o americano. Valor pro americano. Isso independente de ser democrata ou republicano, né? Uma questão também assim assim, tem alguns valores que são intrínsecos e que não muda independente de quem está no governo. Processo de despejo, dependendo do condado, demora aí de 15 a 30 dias um processo de despejo de uma pessoa que não pagou aluguel. Isso vai acontecer o quê? Acontece, né? A pessoa não vai deixar de pagar porque ela sabe que ela vai ser despejada, então ela não deixa de pagar. Ela no máximo liga pro proprietário e fala, usa aí meu calção porque eu tô saindo, porque ela não vou deixar de pagar, não quero passar pelo constrangimento de ser despejada. Então a pessoa não faz isso, a pessoa busca um imóvel mais barato, a pessoa, sei lá, vai morar em outro lugar, mas assim, não faz isso, né? Assim, não que não acontece, mas acontece num percentual bem menor do que no Brasil, justamente porque ela sabe que a lei vai ser cumprida, né? Agora no Brasil não, o cara simplesmente para de pagar e fala assim, eu vou morar aqui mais 1, 2 anos enquanto corre a ação judicial, né? Porque daí ele tem um advogado gratuito, ele vai lá e entra com um recurso, não sei o quê, e quando ele sai com dívida de condomínio, com dívida de IPTU, com dívida de água e luz, né, e com imóvel destruído, enfim, né? No Brasil, infelizmente, isso acontece, né? Eu queria até voltar numa questão da narrativa, tá? E a gente falou da narrativa da imprensa ou das informações como chegam, né? Tem um outro ponto de narrativa também que é importante você filtrar. Tem muitos brasileiros quando você começa a viver muito no local, você começa a perder a noção do outro. Né? Então, assim, o que eu acho que é bacana de estar sempre investindo nos dois mundos, né? Trabalhando nos dois mundos. Você tem a visão dos dois mundos. Então, assim, quando a gente está no Brasil e nos Estados Unidos, a gente nunca perde a referência. Né? Isso acontece com a gente, né? Constantemente, né? Porque a gente está nos dois países constantemente. O que acontece, né? Vou colocar segurança. Às vezes a pessoa reclama da segurança de uma cidade em relação à outra, mas eles esquecem que vieram da América Latina e o nível de segurança da América Latina, não estou falando só do Brasil, mas de uma forma geral eles esquecem do nível de segurança de onde que eles vieram. Né? E aí eles começam a falar de insegurança, mas, nossa, não tem bala, não existe bala perdida. Né? É totalmente diferente o nível de segurança. E aí eu queria trazer isso para o lado da economia. Né? Vamos pensar um pouquinho. Assim, a pessoa fala assim, poxa, os juros nos Estados Unidos está alto. Então, quem só vive nos Estados Unidos e está há muito tempo nos Estados Unidos, ele vai sentir isso de uma forma diferente. Vai falar, nossa, o juros está alto, a economia está complicada, está difícil. E aí, vamos pontuar isso de uma forma clara? Essa é a ótica de quem está vivendo lá há muito tempo e esquece o do Brasil. Né? Um financiamento americano, o brasileiro, não é nem o americano, ele vai conseguir, o brasileiro, assim, só por ter um visto, conseguir ter acesso a um crédito a 6,5 agora, de novo, pontuando o tempo, né? A gente está agora no final do ano de 2025, né? No segundo semestre. Então, a gente tem aqui uns juros de 6,5 ao ano para um estrangeiro. Né? Para o estrangeiro financiar nos Estados Unidos, ele tem uns juros de 6,5% ao ano. O brasileiro, se for financiar no Brasil,
o brasileiro médio, o afegão médio, como diz o pessoal da Jovem Pan, o Emílio da Jovem Pan fala, o brasileiro médio, ele vai ter ali uma taxa de juros em 14%, né, ao ano. Né? A nossa Selic está em 15% ao ano. Sim. Então, assim, poxa, o juros está alto, depende da narrativa e depende do ponto de vista. Né? Para mim, que sou brasileiro, que estou tendo acesso a 6,5% ao ano, para fazer um investimento no mercado extremamente rentável, está baixíssimo. Né? Porque minha vida e o meu mundo é 15%, né, no Brasil. Sim. Né? Então, assim, tudo é uma questão de você trabalhar a narrativa e entender quem está falando e como está falando. E das referências dessa pessoa, né? Eu vou fazer um paralelo assim, que é, imagina você que está em casa, né? Imagina o seguinte, imagina que você vem da classe C, D ali do Brasil, né? Então você, quando criança, você não tem condição nenhuma de viajar, você mal viu a praia, né? E aí depois você cresce, prospera, aí seus filhos reclamam na hora de viajar de executivo porque queriam ir de primeira classe, né? Então, assim, é tudo uma referência, né? Aí você fala assim, puxa, eu não viajava nem de ônibus, meus filhos estão reclamando na executiva. Então é mais ou menos assim, né? A pessoa, quando ela vive uma outra realidade, às vezes ela não sabe o que veio antes ou até esquece do que veio antes, né? Então, muita gente, inclusive brasileiro, que às vezes nem cresceu no Brasil, às vezes cresceu nos Estados Unidos conhecendo aquela realidade, ou está muito tempo nos Estados Unidos e esquece como era a realidade no Brasil, às vezes começa a reclamar que, ai, nossa, juros altos. Cara, juros está super bom para o brasileiro, né? Comparando com os juros que a gente tem no Brasil, e ainda com previsões de baixa, né? De queda, já começou a cair e tudo mais, e com possibilidade ainda de refinanciar essas taxas, né? Então, a taxa de juros americana para o brasileiro, né? Para o estrangeiro, ela é excelente, né? Quando você compara com o Brasil, né? E aí tem um outro momento extremamente interessante, a questão do valor, do preço, né? Eu diria o seguinte, super importante pensar o seguinte, a economia americana, ela vive com relação a crédito, né? E vamos pensar o seguinte, o maior comprador dos imóveis nos Estados Unidos é o próprio americano. Sim. Né? Então, isso é super importante de lembrar a todos, Sim. né? Quando a taxa de juros para o americano está alta para o americano compra menos. A mesma coisa acontece no Brasil. Taxa de juros mais alta, a gente sofre aqui no Brasil, né, com a dificuldade de vender imóveis na nossa construtora, certo? Sim. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. A taxa de juros está mais alta, maior dificuldade de vender, porque menos crédito é fornecido, menos pessoas conseguem financiar aquele mesmo imóvel. Sim, principalmente o americano, né? Isso a gente está falando do americano, que é a taxa de juros para o americano, que é o principal comprador. Que é o principal comprador. Aí o que acontece? Você tem menos demanda, menos pessoas querendo comprar, porque a taxa de juros está alta. Então são duas coisas. A pessoa não quer comprar porque ela vai pagar uma taxa de juros alta para ela, né? E ela também não consegue aprovar crédito porque tá mais difícil comprovar a crédito para ela. Eu vou até reformular. Ela não é que ela não quer comprar, ela opta por não comprar agora. Porque querer comprar o americano sempre quer, né? Porque o americano é um investidor do mercado imobiliário, né? Um investidor ali ferrenho, assíduo, né? Excelente. Mas ela opta por não comprar porque a taxa de juros está alta, ele espera baixar. Então, na prática, você tem menos compradores, né? O que é importante pensar, né? Com a questão de menos americanos querendo comprar nesse momento, você tem um momento que eles chamam de buyer market. É o momento do comprador, porque tem mais oferta de imóveis do que gente querendo comprar. É um momento excelente para investir, porque o imóvel está num preço melhor, você tem melhores condições de fazer esse investimento. E pensando no estrangeiro mais ainda, né, Cintia? Então, quer dizer, Denis, se eu tô no buyer market agora, quer dizer que eu tenho um monte de opção de imóvel para comprar, né? E quem tem o imóvel está demorando muito para vender, não é isso ou não? Olha assim, ó, até é, mas não é. Vamos colocar aqui um caso aqui, por exemplo. É tudo uma questão de referência. Tudo é uma questão de referência. Só para ter uma ideia, eu vou pegar aqui um condomínio de casa de férias, eu vou colocar aqui o Windsor Key, tá? Um condomínio muito interessante, bacana, e a gente está assim, alguns clientes nossos estão investindo no Windsor Key porque é um condomínio interessantíssimo para fazer um investimento lá. Se você quiser comprar uma casa lá, você vai ter casas para entregar em fevereiro, março. Não tem casa ali para antes. Eu quero para agora, eu quero para antes. Não tem, né? Ele vai comprar e vai ter casa só para fevereiro e março. Eu quero comprar uma casa. Quanto tempo está demorando para vender uma casa no mercado em Orlando? 35 dias.
Então, o que que é o buyer market, né? É o momento em que o comprador tá com a faca e com o queijo na mão e mesmo assim quem tá vendendo tá demorando aí 35 dias aí para vender seu imóvel, né? Mais ou menos, né? E também são dados que podem ser consultados, né? Isso falando de single families, né, Cíntia? Assim, Single families em Orlando, na verdade, single né? families em Orlando, 35 dias aí. Sim. Então, o que que você vê? Mesmo no momento que é um momento propício para o comprador, ainda quem tem o imóvel tem um ativo de alta liquidez, um ativo que valorizou, né? Não é um ativo que não desvalorizou durante esse período, não. Ele valorizou, continua valorizando e é um ativo de alta liquidez, né? Mesmo no momento do comprador. Mas o que acontece, Denis, quando a gente entra no inverso, no sales market? E o que está para acontecer, na verdade, né? A gente tem momentos do buyer market, que é o momento do comprador, que facilita as coisas para o comprador. Isso não muda muita coisa na dinâmica do jogo, mas assim que você, na verdade, é o momento de você comprar. Sim. Tá? E aí o que acontece? Você vai ter um momento de equilíbrio e depois um momento do vendedor. Né? O que vai acontecer? O que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo quedas nas taxas de juros americanas. Né? Então, o Fed, né, teve dois cortes de juros de 0,25 e deve, sim, estar planejado mais quedas de juros aí pela frente. Caindo os juros, o que a gente já falou lá atrás, a gente falou assim, subindo os juros, diminui a compra, se diminui nos juros, aumenta o número de pessoas comprando. E quem volta para o mercado, o principal comprador do mercado americano, que é o próprio americano. E aí, com mais compradores, o que acontece com o preço? Né? Com mais procura, você tem um preço maior. Então, quem fazer o investimento neste momento vai conseguir comprar num momento ótimo, porque você vai comprar no buyer's market. Né? É um momento que você tem melhores preços, melhores condições de compra, né? E vai aproveitar essa valorização que vai ter agora do aquecimento do mercado mediante a queda da taxa de juros. Mas isso pensando num curto período também. Tá? É importante pensar que esses buyers market e o sales market vai acontecer ao longo do período. Essas questões de momentos de compras sempre vai acontecer. Mas quando você pensa ao longo do tempo, 5, 10, 15 anos, você sempre vai estar tendo uma valorização. Tá? Sim, sempre vai ter ganhado, né? No longo prazo, Isso. né? Tanto por causa da questão do dólar, que você tem a longo prazo um ganho, e sempre uma questão também do imóvel, que ano a ano você tem valorizações constantes nesse mercado. Sim. E uma outra dúvida que esse pessoal sempre tem é com relação a se... Poxa, mas não tem uma bolha imobiliária que está crescendo, está valorizando, tudo mais? Não tem... Que tem muita gente também soltando muita não, acho que pouca gente mas que dá muita faz barulho, né? Irresponsável também, né? Que solta aí fake news com relação a isso. Ai, bolha, não sei o quê. Cara, 35 dias para você vender o imóvel é bolha. Um outro detalhe. Essa pessoa acho que não é brasileira, não é possível. Né? Não é possível, gente. Tem imóvel no Brasil que estou tentando vender há 2 anos, não consigo, né? Infelizmente, né, assim como algumas, assim, a gente comentou da imprensa, às vezes, que lança matérias para chamar atenção, e às vezes chama. Sim. Né? Aconteceu agora recentemente algumas postagens na rede social falando de desvalorização de imóveis em Orlando, que a bolha e tudo mais. Eu vi um único cara falando disso, sinceramente. É o único, filho único. Um post irresponsável. Filho único de mãe única, né? Um post extremamente irresponsável. Sim, sem dados nenhum, fontes da cabeça da pessoa. Foi um dos comentários mais interessantes, fontes da cabeça da pessoa, com gráfico, inclusive. Mas, assim, da onde que é aquela informação, tá? Então, assim, o que a gente tem? Tem básico, assim, convido vocês a conversar com a gente que está pensando em investir, converse com a gente, analise dados do Banco Central Americano, analise ao longo da história e, poxa, coisas aqui, a gente acabou de falar, 35 dias para vender uma casa, uma single family, né? Um apartamento já vai 80 dias. Cara, 80 dias, meu Deus. Olha a liquidez desse imóvel. E aí você falando da questão de bolha, né? Um ponto importante também, uma a cada 3 imóveis nos Estados Unidos está sendo comprado à vista por investidores. Né? É um outro dado importante. 1 a cada 3 imóveis, ele está totalmente quitado, comprado pelo investidor. E aí, por isso, também muita gente aí do mercado financeiro aí, que ao invés de vender como um produto a mais, porque você tem que pensar o seguinte, você tem que diversificar. Então, você tem que comprar imóvel, você tem que investir no mercado financeiro, você tem que investir em ativos de menor risco, maior risco, enfim, você tem que diversificar, né? E aí, muita gente aí do mercado financeiro, ao invés
invés de vender o mercado financeiro como uma opção a mais, não. Ele começa a querer lutar contra o mercado imobiliário e começar a inventar esse negócio de que tem bolhas, não sei o quê, justamente porque tem muitos investidores indo para o mercado imobiliário. Mas, poxa, o investidor, ele tem que diversificar, né? É. E o investidor investe muito no mercado imobiliário de Orlando, o que demonstra o quê? Que é um mercado rentável, né? Então, assim, você tem algumas bases sólidas disso, né? Então, Sim. você tem aqui 1 a cada 3 imóveis sendo comprado à vista. Então, isso mostra ali o quão sólido é o mercado. Então, no passado, teve preocupação com relação à questão de liquidez dos financiamentos e tudo mais. Hoje, você já não tem essa preocupação. Você tem uma questão também da velocidade de venda, que é extremamente rápida. Você tem também uma questão do turismo, que fomenta constantemente ali. Você tem uma questão do Estado, que você tem um Estado que é um Estado que está sempre tirando impostos e dando incentivos. Você tem um Estado que trabalha a questão da infraestrutura, né? E você tem milhões de turistas em Orlando e Miami, deixando bilhões ali todos os anos. Então, assim, você tem bases sólidas de uma valorização, não a curto prazo, mas a longo prazo e, assim, de uma forma muito bem estruturada, que a gente sempre fala aqui que é uma questão de um círculo virtuoso, né? Então, isso é uma característica muito forte, onde você vê uma segurança de investimento com muita tranquilidade, né? Então, assim, isso aí. Qualquer notícia diferente disso, isso sim é uma fake news, né? Então, dados oficiais trazidos, né, que você pode olhar em qualquer lugar, que trazem uma perpetuidade disso há mais 10, 15 anos, né? E eu convido você que está em casa a pesquisar essas informações que a gente está dando para vocês, porque essas informações são públicas e você pode acessar no site do Banco Central Americano, você pode acessar no site da ORRA, em qualquer outros, nos meios de comunicação, que você vai ver todas essas informações que a gente está aqui, inclusive esse investimento aí dos investidores aí no mercado de Orlando, né? Sim. Que só trazer isso porque, né? Nossa, será que é assim? Cara, vai lá e pesquisa. Olha, né? Eu acho que são inúmeros os fatores, a gente trouxe alguns comentários para tentar tranquilizar. Eu acho que é importante pensar sempre o investimento imobiliário não é um investimento, de novo, não é um day trade, onde você tem que estar preocupado com a informação que a pessoa vai falar aqui no momento, né? Então, assim, muito assim, day trade, criptomoeda, elas são, ou até ações, né? São impactadas diretamente por uma palavra de um presidente ou até um mal entendido de uma informação. Sim. Quando você pensa no investimento a médio e longo prazo, principalmente no mercado imobiliário, você tem que olhar bases sólidas de governabilidade, de economia, de cultura, de valores, onde você vê tudo isso de uma forma totalmente diferenciada. Então, você olha que é um país, é um estado, a Flórida, são cidades que estão pavimentando esse crescimento. Então, se hoje, para fechar isso, né, é um momento para investir, com certeza, né, é um momento para investir hoje, para você colher os frutos que vão acontecer imediatamente agora com a queda da taxa de juros, mas não só para ganhar com essa questão da taxa de juros, que quem entrar agora vai conseguir ganhar com isso, mas também quem pensa a longo prazo. Né? Então, acho que mais do que respondido, eu acho que ficou. E a gente poderia usar vários outros argumentos nesse sentido. E se a gente quiser de novo bater um papo, a gente abre o computador, mostra essas informações na prática ali, nas fontes oficiais, para que vocês tenham isso. E que nem a gente falou, convido a procurar. Como são muitos indicadores, quem tiver dificuldade pode entrar em contato com a gente, quem está disponível. Para a gente, nossa equipe aqui vai estar sempre disponível para esclarecer isso para vocês. Mas você pode achar isso também facilmente sozinho, se você quiser ali, né? O ChatGPT sempre ajuda, né? No seguinte sentido de que a pessoa não precisa depender da gente para verificar essas próprias informações. Isso que eu quero dizer. Mas a gente está à disposição para mandar para você material e conversar e tirar dúvidas e tudo mais. E só fazendo aqui uma observação, né? Se você tem dúvida, né? Do futuro, né? Saiba o seguinte, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o futuro, mas uma boa ideia do que será o futuro é você olhar o passado, né? Então, o que a gente vê, né? Quantos anos tem o dólar? Quantas moedas nesse período o Brasil já trocou, né? Só para reforçar, o dólar tem mais de 200 anos.
Sim. E nesse mesmo período de 200 anos, quantas moedas o Brasil teve, né? O nosso real aí tem 30 e poucos anos, não é isso? E, coitado, só sofreu nesse período aí, né? Tá valendo mais São nada. 31 anos, É, quando a gente olha com perda de valor, de valor real é. perante ao dólar, são mais de cerca de, dependendo do que você vai colocar ali, mais de 80% de perda de valor, Sim. né, referente ao E, dólar. e é bom olhar o passado para poder projetar o futuro, mas também sem ficar preso no passado, né? Porque a pessoa pensa, ai, nossa, mas tá R$ 5, né? O dólar tá R$ 5, né? E eu vou te falar, vai chegar a 7. Não tem como. Não tô dizendo que vai chegar esse ano. Eu tô dizendo Nem, que nem o mês que nem o vem, mês que vem, mas que... mas que ao longo do tempo vai chegar, né? Ah, Ai, nossa, mas não acredito que chegue a 7. Agora eu te faço uma pergunta. Você acreditava, imagina, se coloca lá, né? em Quando era 94, 1 para 1. Você acreditava que o dólar e o real, quando era 1 para 1, que o dólar ia chegar a R$ 5? Né? Então ninguém acreditava. Então, da mesma forma, as pessoas elas têm que olhar para o futuro, né? Tendo uma referência do que aconteceu no passado, mas sem ficar presas no passado, né? Porque o melhor momento de você investir é sempre o agora, né? Você não tem como voltar no tempo. Não tem como, né? A gente não tem essa dádiva de voltar no tempo, né? Então é sempre o agora. Sempre amanhã você vai olhar para trás e vai falar: puxa, se eu tivesse investido ano passado, se eu tivesse começado a academia ano passado, se eu tivesse entrado na faculdade ano passado, se eu tivesse aberto a minha empresa ano passado, né? Hoje eu estaria, né, um passo à frente. Então é assim, com o mercado imobiliário não é diferente. Os imóveis nunca vão, nossa, houve uma super desvalorização. Não estou dizendo que uma catástrofe não pode acontecer, mas o que a gente está dizendo é o seguinte: tem bases sólidas para um mercado crescente, né? E não é só a Cintia Dennis que está falando isso, não é só a Cintia Dennis que investem em Orlando e Miami. Você vê a Universal, que acabou de abrir um novo parque e investiu ali $1 bilhão nesse novo parque. E ela não investiu para um ano, né? Ela investiu para muito tempo, né? Em Orlando, desculpa, em Miami, vários investimentos também bilionários em estádios de futebol, em empreendimentos imobiliários, em várias outras coisas também, contando com uma crescente demanda a longo prazo, né? Então, não somos os únicos, né? queria acrescentar um ponto aqui no que você comentou, tá, Cíntia? Que é muito bacana o que você falou. Se você não tiver nenhuma ação diferente, você vai ter o mesmo resultado. Então, isso vale para as duas coisas. Tanto a gente como pessoa, como olhando também como país, né? Então, se a gente olha as duas nações, né, você tem estruturalmente a inflação no Brasil maior do que a inflação nos Estados Unidos. Isso faz com que o real perca valor perante o dólar. Então, isso é estrutural. E aí, então, a gente olha o passado e olha se não está sendo feito nada diferente. Porque se não fizer nada diferente, os resultados vão ser o mesmo para o futuro. Basicamente é isso. Então, quando a gente olha estruturalmente os dois países, eles têm a característica deles, onde o real perde valor perante o dólar. Onde o imóvel em Orlando e Miami valoriza mais do que São Paulo e Rio de Janeiro ou outras cidades do Brasil. E também, se você olhar o que cada país está fazendo, eles continuam fazendo a mesma coisa que eles fazem. O Brasil aumentando impostos, aumentando taxas, tendo escândalo em cima de escândalo, né? A gente tendo que lutar aqui para sobreviver como empresários, né? E os Estados Unidos, o mercado aberto, dinâmico, com crescimento, com segurança jurídica, valorização do patrimônio, né? Então, as bases e as ações são as mesmas. Se você tem as mesmas bases e ações, é olhar para o passado, olhar para o retrovisor e olhar para frente, vai ter os mesmos resultados. Então, em termos de países, a gente não percebe nada de diferente. Então, assim, é momento sim, sempre é, de colocar um pouco do seu patrimônio nos Estados Unidos, principalmente no mercado imobiliário, que é um mercado muito promissor. E aí, então, se o país não muda, mude a você as suas ações. Então, esse eu acho que é uma ação que eu queria deixar para vocês pensarem. As bases da economia americana e brasileiras não mudaram. As ações não mudaram. Então, você vai ter os mesmos resultados para o futuro. Então, você vai ter maior valorização no mercado imobiliário americano e maior segurança no mercado americano. Então, se não mudou o Brasil e os Estados Unidos,
está no momento de você tomar a sua ação e de você escolher colocar uma parte do seu patrimônio numa nação que é mais estável, que propicia um crescimento do seu patrimônio. Então, eu acho que essa é a reflexão que fica para você nesse momento. Acho que é isso que eu queria deixar para o investidor e é por isso que a gente está fazendo esse movimento com o nosso patrimônio. Então, a gente continua investindo, acreditando no Brasil como um país que pode dar certo, que a gente está aqui para construir juntos, para gerar emprego juntos aqui, mas a gente também dolariza uma parte do nosso patrimônio, porque não, assim, seria... Depois de tudo que a gente acreditou, tudo que a gente aprendeu, eu vou usar uma palavra chula aqui, mas seria burrice a gente continuar fazendo a mesma coisa, né? Querendo ter resultado diferente. Então, a gente investe parte do nosso patrimônio, né? Coloca parte do nosso patrimônio no mercado imobiliário americano e fica o convite para vocês de fazer tomar essa ação ou entender um pouco mais essa ação. É isso aí. Eu queria finalizar esse episódio falando o seguinte, ó. Poucos ficam ricos e pouquíssimos permanecem ricos. Porque para você permanecer com o que você construiu, você precisa proteger. Para quem chegou até aqui, dá o seu like, né? Se inscreve no canal e deixa aqui o seu comentário. O que você concorda, o que você não concorda, qual é a sua dúvida. A gente vai ficar muito contente com a sua participação. Muito obrigado e até o próximo episódio do Café The Brokers. Um abraço. Até lá.